Vamos ao tema da palestra de hoje: recomeçar na vida amorosa. Quando se fala em recomeço na vida amorosa, muitos querem esse recomeço, mas ao mesmo tempo que muitos querem, há muitos que temem profundamente esse recomeço na vida amorosa, por coisas que passou, que sofreu, e outros estão sempre nesse recomeço, que nunca se conclui. Em muitos casos, a pessoa pensa, como se fala aí fora, para curar a dor de um amor, só um novo amor. Então a pessoa pensa que ela, pelo fato dela entrar em um novo relacionamento, então por isso esse recomeço vai acontecer, as coisas vão dar certo, e não acontece. E há aqueles casos também que a pessoa traz com ela aqueles traumas do passado para aquele novo relacionamento. Então, por ela estar presa ao passado, sempre o futuro dela amoroso está comprometido. E comigo isso aconteceu. Eu tinha uma visão errada sobre os relacionamentos. Porque o meu pai, para mim, ele era como o meu herói. O meu pai, ele era uma referência de homem para mim. Mas chegou um momento em que ele teve uma traição com a minha mãe, traiu a minha mãe, e aquilo para mim veio um impacto muito grande, porque eu senti como que eu também fui traída, porque de repente aquele pai amoroso que estava com a gente sempre, ele já não queria mais estar com a família. Então isso trouxe para mim a visão de que todo homem trai. Então, quando mais tarde eu comecei a ter os meus relacionamentos, a me envolver com pessoas, acontecia sempre a mesma coisa. No começo eu até me envolvia, no começo eu até fazia de tudo para dar certo, mas dava um certo período, eu começava a mudar com a pessoa, algo em mim mudava e eu começava a me desconectar dessa pessoa. E eu não entendia por que isso acontecia, mas no fundo eu carregava aquela visão, aquele trauma de que antes que isso aqui evolua, antes que esse relacionamento vá mais para frente e aconteça uma traição, então eu preciso me defender, eu preciso sair desse relacionamento para evitar sofrimento, porque isso não aconteceu só uma vez, isso se repetiu 3 vezes, ao ponto de que eu já achava que o problema era comigo, que eu nunca seria capaz de estar num relacionamento que durasse. Eu pensava assim, agora eu não quero mais saber de ninguém. Agora eu vou cuidar de mim, eu vou investir nos meus estudos, eu quero curtir com as minhas amigas, eu não vou mais ficar com ninguém, e porque eu sou independente, autossuficiente, coisas que eu falava para me autoafirmar, porque tinha sempre aquele fantasma na minha cabeça, se eu me envolver, eu vou sofrer. Olha só, palavras do Senhor Jesus: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em quê? Em trevas. Então, os olhos, o Senhor Jesus está dizendo que eles são a lâmpada do corpo.
Se os olhos são bons, o corpo todo vai estar luminoso, iluminado. Se os olhos são maus, todo o corpo vai estar o quê? Em trevas. Então, pela situação que aconteceu na família dela, passou a ter maus olhos com os homens e com a vida amorosa. O que passou a ter na vida dela? Trevas, escuridão. Eu penso que no fundo você queria ser feliz. Sim, era o meu desejo. Eu acho que, ninguém pensa, que ninguém entra num relacionamento pensando que vai dar errado. Então, no fundo, eu já até planejava que, se eu for traída, eu saía antes de acontecer. Eu saía do relacionamento antes de acontecer a traição. Mas eu tinha um pensamento: se eu for traída, eu vou trair também. E você vê como é real isso dos olhos maus te deixarem na escuridão, que uma atitude que causou tanto sofrimento para minha mãe, para mim, para os meus irmãos, que foi a traição do meu pai, era uma coisa que eu abominava. Eu já estava planejando fazer a mesma coisa. Então, você vê que quando a gente tem esses maus olhos, acontece uma situação que contamina os nossos olhos, e a gente permite aquilo entrar, a gente perde a direção. A gente quer coisas boas, mas faz da maneira errada. E aí, essa mesma dor, claro, de maneira diferente, que ela teve da traição do pai, aconteceu comigo. Eu estava casado há 8 anos, e após 8 anos de casamento, não esperava, e eu descobri a traição. No meu caso, quando aconteceu essa traição depois de 8 anos de casamento, diferente dela, eu já tinha o conhecimento da fé, das coisas de Deus, da palavra de Deus. Só que eu poderia reagir de 2 formas: com os maus olhos, como ela reagiu, homem é tudo igual. Eu poderia também, pela minha má experiência, eu poderia entrar naquele pântano de sentimentos, de emoções, e começar com aqueles porquês. Ela foi buscar em outra pessoa que não encontrou em mim. Eu poderia começar com esses porquês. O que faltou? Eu quero entender. Eu poderia ter encarado aquela situação com os maus olhos, me culpando. Tá vendo? É melhor ficar sozinho. Como tem muita gente que vive, enche a boca para falar isso. É melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Entre estar mal acompanhado e estar sozinho, tem a terceira opção, que é a melhor, que é estar bem o quê? Acompanhado. Eu decidi olhar para aquilo que está na palavra de Deus. Eu decidi fazer daquela situação, daquele sofrimento todo, a oportunidade de eu então sair daquela situação para viver algo muito melhor do que eu estava vivendo então, ou do que eu tinha vivido naquele relacionamento. Se eu tivesse agido pelos sentimentos, se eu tivesse agido pelas emoções, se eu tivesse visto tudo aquilo, com que olhos? Com os maus olhos. Até hoje eu estaria na escuridão daquela situação. Como tem muitas pessoas que já passaram por situações já faz muito tempo, e até hoje a pessoa não conseguiu superar. E ela continua perdida, e mais ela tenta sair daquela situação, mais ela se machuca, mais ela machuca outras pessoas. E eu decidi olhar para frente. E logo eu consegui sair
daquela dor, logo eu consegui superar aquela situação, não demorou. Você conseguiu passar por isso porque você é forte. Não é porque eu sou forte, não. Eu não sou melhor do que ninguém. Doeu bastante, mas pela decisão que eu tomei. Não a decisão movido pela dor, movido pelo sentimento, olhando preocupado com outras pessoas, mas movido por aquilo que ensina a palavra de Deus. E a luz me iluminou, tem me iluminado e tem iluminado o nosso casamento. Hoje a gente vive o melhor, e desde que a gente casou, a gente já estava resolvido. Então, hoje a gente vive o melhor porque a gente fez esse trabalho de estarmos curados antes de nos casarmos. Às vezes você está num relacionamento, você já está casado, mas você não se curou. Você não teve esse momento em que você parou para olhar para você, para ver o que você precisava mudar, aonde você tinha errado no relacionamento anterior, ou qual visão errada você tinha absorvido de outras experiências que você passou. E, de repente, isso está acontecendo agora no seu casamento. Também dá para recomeçar, mesmo se você já estiver num relacionamento que tem dado errado. Mas se você aprende a ter esses bons olhos, a olhar para si através da palavra de Deus, da maneira como Deus te vê, então você vai conseguir transferir isso para a sua vida e para o relacionamento que você está vivendo agora. Só aconteceu quando eu comecei a olhar para a palavra de Deus e não olhar mais para as referências que me machucaram, que me marcaram, que me fizeram sofrer. Elas continuaram lá, o passado, ele não foi mudado, mas eu parei de ficar olhando para aquelas situações e valorizando elas como se aquilo fosse uma verdade absoluta. Então, quando eu comecei a fazer isso, a ter esses olhos que a palavra de Deus nos dá, que são olhos de fé, de esperança, de você olhar para o crer, de olhar para o futuro e acreditar que, não, Deus tem o melhor para mim. Esse é o passo que tem que acontecer para, de verdade, haver um recomeço real. Porque se você simplesmente achar que o outro que errou, ou achar que generalizar as pessoas, o gênero masculino, como eu generalizava, ou então você simplesmente se fechar para o amor e falar, eu não quero saber de mais ninguém, eu nunca mais vou me envolver. Se você tomar essas atitudes, você está tendo os olhos que nunca você vai conseguir ver na sua vida a verdadeira felicidade, que é o que hoje a gente pode viver. Como é que Deus, Ele nos vê? Com maus olhos? Se Ele visse a mim e a você com os maus olhos, nenhum de nós estaríamos aqui, estaríamos vivos. Deus, que é Pai, Ele vê a gente com os bons olhos. Se Deus vê você com os bons olhos, se Deus me vê com os bons olhos, como você tem que se ver? Independente do que aconteceu, do que fizeram com você, ou do que você fez, se você se arrependeu dos erros que você cometeu, Deus te perdoou. Então você precisa se perdoar. Viver a fé é a pessoa olhar para onde? Ter bons olhos é a pessoa crer. Por exemplo, eu decidi perdoar a traição da minha ex-esposa. Vontade eu tinha de perdoar? Não. Mas, sabendo que é o que Deus ensina, eu decidi perdoar. O perdão que eu decidi dar para ela, você sabe a quem mais beneficiou?
a mim mesmo. Se eu estivesse guardando algum tipo de rancor, ressentimento contra ela, até hoje, quem estaria sendo prejudicado seria eu. Teve uma pessoa que falou assim comigo: por que Deus deixou eu casar com essa pessoa? Eu falei: não foi Deus que deixou você casar com essa pessoa. Isso foi uma escolha sua. Mas a pessoa chateada com quem? Tendo maus olhos com Deus. Você que é solteiro, dando um alerta dentro disso. Teve uma outra pessoa que falou: mas a pessoa que eu me decepcionei com ela, falou: mas essa pessoa eu conheci dentro da igreja. Eu falei: e o que isso tem a ver? Não é porque a pessoa está dentro da igreja que ela é de quem? Que ela é de Deus. Mas entrar num relacionamento, você tem que avaliar, não só porque a pessoa é da onde? É da igreja. E quando o solteiro ele não resolveu a carência, então ele acaba sendo vítima desse tipo de pessoa dentro da igreja, porque ele acha que qualquer um serve. Qualquer um, porque está aqui, então se está dando uma atenção para mim, então serve. Então você tem que olhar para si mesmo através dos olhos de Deus, porque Deus te valoriza, Deus sabe o valor que você tem, o que Ele fez por você, e às vezes você mesmo não se valoriza, você aceita migalhas, então você não tem critérios, mas quando você tem essa visão, então você sabe fazer as perguntas certas, você sabe avaliar da maneira correta, você pede direção a Deus, mas você não é aquela pessoa que tampouco fica esperando que Deus venha fazer tudo por você. Nós não estamos falando aqui, pessoal, de ter boas intenções. Tem pessoas que têm boas intenções e continuam na escuridão na vida amorosa. Mas se faltar a fé na palavra de quem? De Deus. Então, mesmo sendo uma pessoa boa, tendo boas intenções, não é suficiente para haver a mudança, para haver a cura interior. Mas tudo começa com a mudança do quê? Da visão, dos olhos, de como você se vê e como você vê as outras pessoas. Qual é a melhor maneira de eu me ver, de eu me enxergar? De acordo com o espelho da palavra? Se você segue o que está aqui, não tem como dar errado. Por isso você vê casais começando um relacionamento apaixonados, fazendo declaração disso, viagens maravilhosas, e daqui a pouco terminando da pior maneira possível. Mas quando se segue, quando você começa a se olhar, fazer da palavra de Deus o seu espelho e começa a seguir o que está aqui, então você muda, sua vida amorosa muda, seu casamento muda, não melhora não, muda, transforma. Compreenderam?